O partido, como todos sabemos, não pode ser uma instituição fechada. Se quiser cumprir a sua missão ao serviço da comunidade em sincero. O PSD é um partido de eleitores, é um partido de massas, cuja principal força se encontra na sociedade. O PSD tem que ser cada vez mais um partido aberto, plural, transparente, mas também um partido moderno. Mas também não pode esquecer aquilo que é a proximidade e a afetividade na ação política e também tem que privilegiar as ideias. A vida política é uma missão e é também uma atividade nobre ao serviço do bem comum. Não é espetáculo, não é arte de ilusão e muito menos uma luta pelo tempo mediático. A corrupção tem que ser prevenida, a corrupção tem que ser investigada, a corrupção tem que ser combatida e punida exemplarmente. A consolidação das contas públicas tem que ser realizada com grande sensibilidade e consciência social. A governação socialista, não nos podemos esquecer, não deixou só uma situação ruinosa nas contas públicas. O legado social que deixou é muito preocupante. Mesmo numa época de austeridade, é preciso apoiar a criação de condições para a fixação de pessoas e de empresas. Implementar também políticas de diferenciação fiscal positiva. Continuaremos todos a lutar, a reivindicar aquilo que são os investimentos estruturantes que entendemos serem determinantes para o desenvolvimento da região. A Universidade de Viseu, a ferrovia, investimentos do domínio viário, e aqui incluímos a autoestrada, os ICs e a requalificação do IP3. Não compreendemos e estamos hoje também contra uma proposta de reforma da organização judiciária que se propõe a extinguir 9 dos 17 tribunais existentes no distrito. Nós estamos contra esta reforma. E queria, obviamente, cumprimentá-los a todos e felicitar a Comissão Política, antes de mais, pela coragem de assumir funções num momento como este. Este é claramente um dos momentos mais difíceis da nossa história coletiva e é um momento em que o Governo e o Partido têm, de facto, de estar aqui numa sinergia perfeita e conseguimos, de facto, trilhar um caminho que nos permita, por um lado, saber o caminho que estamos a seguir e se este caminho vai dar ao tal local que nós queremos, que é o tal futuro para Portugal e o tal caminho do crescimento, e, por outro lado, também saber explicar em cada um dos momentos aos portugueses este caminho que estamos a seguir. Este é um novo ciclo que vai começar. É um ciclo em que muito daquilo que eram as infraestruturas fundamentais são feitas, mas agora a nossa aposta tem que ser cada vez mais uma aposta na criação da riqueza, uma aposta na fixação das pessoas, uma aposta essencialmente naquilo que se chamam os fatores imateriais. O Governo tem que estar ao lado dos seus candidatos, dos autárquicos. Cada militante vai ter que estar ao lado daquilo que forem os seus candidatos, porque este é claramente o desafio dos desafios. Se nós conseguirmos vencer o próximo desafio das eleições autárquicas, não tenho dúvidas que 2 anos depois vamos conseguir renovar outra vez a nossa vitória nas eleições e continuarmos a governar o país. Viseu tem 10%, este governo é pequeno, e portanto o facto de ter 3 secretários de Estado, nós temos 10%, que na história de Viseu diria que não é assim uma coisa tão pequena como isso. Esta é a grande diferença entre o nosso governo e o governo anterior. É que, efetivamente, estamos a procurar fazer um trabalho sério, honesto e poupando recursos, dando exemplo. Não é aceitável que um ano depois olhemos para o partido que nos conduziu à situação que hoje temos
e que esse partido já procure descartar-se de toda a sua responsabilidade que teve nestes últimos 10 anos. E a verdade é que um ano depois, a imagem de Portugal é hoje uma imagem credível de um país sério que está a fazer aquilo que tem que fazer e mostrando que tem capacidade para dar a volta. Recordo-me dos momentos que vivemos juntos, das conquistas que realizamos, dos objetivos que atingimos e daqueles que tentámos sempre prosseguir. O PSD tem uma característica, teve sempre. Foi sempre um partido de gente inconformada. Gente que arranja sempre um novo objetivo a seguir. E, sobretudo, elegemos sempre Portugal e os mais débeis, os mais frágeis, como aqueles que devemos servir. Mas na campanha eleitoral, e os senhores sabem que eu a fiz do primeiro ao último segundo, nós não deixámos dizer às pessoas que a situação era extremamente difícil. Confiança, esperança, determinação, rigor. Só assim vamos servir, repito, os mais frágeis. E fazer política é exclusivamente trabalhar para o bem-estar das pessoas. Esse é o nosso princípio e o fim. É a razão pela qual todos os dias, cada um de nós, nas funções que tem, se esforça para chegar ao fim do dia com o sentido de missão cumprida. Bem, este governo tem de ficar na história, mas que diabo nós não queremos ficar na história pelos mesmos motivos do governo anterior, que é o governo que... Eu vou falar de um conceito que quer o António Almeida Henriques, quer o José Cesário, quer o Mota Faria falaram, que é o conceito de verdade. Veja que aqueles que andaram a fazer as fotografias das obras e das tendas e do corta-fitas não estão lá hoje, na hora de cortar os contratos e as rendas e de as pagar. O país estava em bancarrota. Ele não estava quase em bancarrota. Se não fosse a ajuda internacional, nós não tínhamos €1 para pagar salários. Não foi por acaso que o anterior Primeiro-Ministro foi obrigado pelo Ministro das Finanças a pedir ajuda. E esta forma mentirosa de fazer política, esta forma de brincar com os números para tentar eludir a verdade, que mais tarde ou mais cedo nos chega e nos bate na cara, foi esta forma que nos trouxe até aqui. E é este romper com o paradigma da mentira e falar a verdade olhos nos olhos que este Governo quer assumir como sendo a sua marca. A presença dos membros ligados a Viseu, naturalmente, que nos enche de orgulho e também de expectativas. E eu lembrava a este propósito que, se por acaso o número que nunca me tinha dado sequer para analisar representa 10%, quer de secretários de Estado, quer de ministros, pelo menos desejamos que 5% da despesa nacional venha para Viseu. Não faltando nós à verdade, que é uma marca do nosso partido, não deixando de ser realistas, temos que ajustar o caminho de forma a não perder eleições, porque se o fizermos, é evidente que estamos a dar de mão beijada, digamos, os trunfos ao nosso adversário. Isto é, ficamos sempre com o encargo das contas e damos-lhe sempre de mão beijada, digamos, a facilidade da governação. O PSD andou 14 anos a jejuar no governo e andou 14 anos a ganhar as eleições autárquicas. Isto foi mérito, naturalmente, dos autárquicos também, dos candidatos que elegeu. Mas eu, se fosse governo, se tivesse a responsabilidade, não deixaria de ficar isso assim. Era o que faltava. Não é a mesma responsabilidade, até nos casamentos, não é a mesma responsabilidade dos padrinhos do que os convidados. Quem assinou foi o Partido Socialista. Nós viemos dizer... O Partido Socialista tem esta característica. O Partido Socialista, com a mesma facilidade, está de acordo com uma coisa e com o contrário. Eu tenho trazido isto aqui, já estão fartos de me ouvir. Até o Canas se lembra de um ministro da Agricultura, acho eu, que havia uma manifestação contra ele, não tem mesmo ideia, juntou-se à manifestação e foi com eles. Mas quem é que não conhece este Partido Socialista? A minha primeira condição é que haja articulação. E eu gostaria de ver articulação, primeiro, e não tenho medo das palavras, governo-governo. Depois é importante conciliar governo-partido. Também não podemos andar o governo a dizer uma coisa e o partido a dizer outra. Mas também acho importante, também não tenho medo das palavras, a clareza das relações com o nosso companheiro de viagem. Eu só durmo sossegado quando as pessoas merecem confiança. E, portanto, ter um olho no burro e outro no cigano não serve nada. E acho, por fim, que há também, e também não gostaria de deixar de o dizer, o mínimo na atividade reivindicativa que todos temos que ter. Esta ligação
ferroviária não pode ser nunca deixada ao abandono das nossas reivindicações. Nós andámos a dizer isso. Andámos a dizer que Viseu era a única cidade da Europa desta dimensão que não tem ligação ferroviária. Portanto, nós não podemos abandonar esta bandeira. É importante que o partido ganhe as próximas eleições autárquicas.